Paz, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mais uma terça-feira que podemos estar reunidos, pela graça e a misericórdia do Senhor, como sua igreja, e ter esses momentos na presença do Senhor, de oração, de agradecimento, e o momento também, pela graça dele e misericórdia, poder compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor. Irmãos, um amigo do Dr. Russell Shedd, que não está mais conosco, Deus já recolheu, que fez seminário com ele, chamado John Wellington. Esse rapaz tinha um desejo ardente de evangelizar os indígenas na América do Sul, um local pouco desejado pelos missionários na época, 1954, se não me engano. E um certo dia surgiu a oportunidade que ele e poucos outros amigos desejavam de fazer esse evangelismo, E eles oravam muito por isso, esperavam por esse momento, parecido com os moravianos, Que oravam para fazer missões em lugares que ou nunca foi pregado o evangelho, ou eram locais bastante difíceis. E talvez, irmãos, para testar a convicção desses jovens, era esse John e mais 4, eram 5, nessa caravana, pequena caravana de missões. Talvez para testar a convicção deles, um professor deles mesmo, do seminário, que gostava muito de John e de seus amigos, chamado Sr. Paul. Ele chama John e diz para ele: que loucura é essa que você vai fazer? E ele falou para John: será se você ainda não ouviu falar o que aconteceu com o último grupo missionários que foi até essa região? E segundo relatos, antes deles descerem do barco, era tribo indígenas ali na Amazônia, no Equador. Antes deles descerem do barco, todos já estavam mortos. E ele diz para ele: você é louco. Ao invés de você perder tudo aquilo que você conquistou aqui, você é muito tolo. Vai deixar tudo isso que você tem plantado aqui para arriscar sua vida pregando para os indígenas? E John falou para ele: será se você ainda não ouviu falar? John falou para ele: Sr. Paul, o que adianta acender uma candeia e colocar ela debaixo da mesa? Como é que ela vai iluminar a casa? E aí o professor ainda disse para ele: John, como você é tolo. Você está abandonando a sua carreira para ser comido pelos índios. E aí ele diz ao professor: Sr. Paul, olhando para o Senhor, com a idade que o Senhor já tem, não é difícil pensar que logo, logo o Senhor vai estar sendo comido pelos vermes. Então, para mim, não importa por quem eu vou ser comido. O que importa é fazer a obra do Senhor que me chamou para fazer o que eu tenho que fazer. E eles foram. Esses 5 jovens foram para a Amazonas. Só que meses depois, alguns poucos meses depois, chegou no seminário uma reportagem de um jornal com uma foto na capa dos corpos desses 5 jovens que foram nessa missão boiando no rio Amazonas. Depois dessa reportagem, meus irmãos, muitos outros jovens partiram para evangelizar aquelas tribos daquela mesma região que eles foram mortos. Encorajou esses jovens seminaristas a orar para partir para essa missão. Em uma das cartas que eles encontraram de John, ele escreveu sobre a convicção que ele tinha de tudo que ele fez.
E ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que ele não pode perder. Interessante que 20 anos depois da ida de John e seus amigos para evangelizar, e foram mortos pelos índios, em um dos maiores congressos no Equador, em uma daquelas noites, um dos preletores era um dos índios que participou da morte desses 5 jovens. E isso porque, meus irmãos, esses mensageiros do Senhor, eles não deixaram a mensagem do Evangelho perder o sabor que transforma e a luz que ilumina os perdidos. O título da nossa mensagem hoje: Seja sal e luz, transformando o mundo com a verdade e a graça do Senhor Deus. O texto que vamos ler encontra-se um texto conhecidíssimo. Encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 13 ao verso 16. Que diz assim o texto sagrado, verso 13: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Irmãos, no contexto aqui é o Sermão do Monte, conhecido Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E Jesus aqui nesse momento, ele subiu as colinas para ensinar, e ele estava cercado por uma grande multidão e os seus seguidores estavam ali com ele, seus discípulos. E esse cenário, meus irmãos, permitiu que ele falasse a esse grande número de pessoas de maneira eficaz. O objetivo principal do Sermão do Monte era ensinar os valores do reino dos céus, a conduta esperada dos seguidores de Jesus. Ele abordou temas como a justiça, a moralidade, a humildade e a pureza de coração. Quando ele fala das bem-aventuranças, Jesus começa destacando quem é verdadeiramente abençoado por Deus, algo que, se olharmos para o nosso tempo, é algo surreal para quem não conhece a verdade, né? Quem vai entender que a palavra de Deus diz, aqueles que choram serão consolados, os humildes de coração, porque humildade para hoje é você ser um otário, né, na maneira de falar. Jesus traz nessa passagem também, que vamos tratar nessa noite, sobre o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai usar essa metáfora para descrever a missão dos seus seguidores nesse mundo caído. Também ele traz algo sobre a estrutura, né, de tudo que ele está falando, o cumprimento da lei, que ele vai trazer aqui no Sermão da Montanha, como ele cumprindo toda a lei, né? E ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Como também ele vai trazer ensinamentos sobre a moralidade. E ele faz algo que muitos talvez não entendem, né? E muitas vezes, para que eles, nos nossos dias, podemos ver isso muito fácil. Pessoas que muitas vezes querem viver no pecado e eles dizem que hoje nós vivemos pela graça, é o evangelho da graça, porque a lei Cristo já pagou por ela.
Então nós não vamos mais cumprir a lei, nem somos condenados pela lei. Nós vivemos o evangelho do amor. Muitos querem trazer isso para justificar a vida de pecado que muitas vezes estão vivendo. Mas Jesus, irmãos, ele vai elevar os padrões da lei quando ele está pregando para essas pessoas no Sermão da Montanha. Como nós sabemos, ele vai falar do homicídio, por exemplo. Quando ele diz, visto que foi dito, não matarás, mas eu vos digo que se você, no seu coração, tiver raiva do seu irmão, você já cometeu assassinato contra ele. Ele vai falar sobre o adultério, não adulterarás. E lá na lei, no Antigo Testamento, tinha que ser pego no adultério, mas agora ele diz, se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já cometeu o adultério com ela. Então, como é mais brando esse evangelho da graça, se Jesus vai dizer que não precisa mais você literalmente matar ou deitar com uma mulher para estar pecando contra o Senhor. Ele não deixou as coisas mais fáceis para aqueles que querem viver uma vida de pecado e querer justificar isso, dizendo que agora não precisamos mais observar os princípios da lei. Não a lei, mas os princípios que Deus deixou. Jesus fala também das práticas religiosas, ensina sobre a importância da serenidade, da oração, do jejum, da caridade. Traz também a confiança que devemos ter no Senhor. Ele nos encoraja, aqui no Sermão do Monte, a confiar em Deus nas nossas necessidades diárias e buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Fala também sobre a questão de julgar as outras pessoas. Jesus adverte contra a hipocrisia e ensina sobre a importância de nos examinar a nós mesmos antes de julgar os outros. Mas ele não está dizendo, irmãos, que não devemos julgar os atos errados dos nossos irmãos na intenção de trazê-los de volta a viver uma vida de santidade na presença do Senhor, juntos como a igreja de Cristo. Meus irmãos, geralmente, olhando para a passagem que lemos sobre esse pequeno trecho que acabamos de ler, geralmente nós não vemos pessoas que estão comendo uma comida, elogiando o sal da comida, né? Do tipo, que sal maravilhoso esse, né? Que colocaram aqui nesse prato, nessa comida. Que sal saboroso, deve ser de onde? Do Himalaia ou é aqui de perto, é de longe? Né? Percebe como esse sal ele dá um gosto e faz uma harmonia entre o feijão e a carne? A gente não vê pessoas normalmente comentando sobre o sal. Mas normalmente o que acontece é se não tiver o sal. Aí há o comentário. Não é verdade? Se comenta que essa está insosso, né? Não tem sal. O que vamos entender, irmãos, na metáfora que Jesus traz, é que Ele não nos chamou para sermos reconhecidos. Ele não nos chamou para sermos elogiados, mas para fazermos a diferença. Sem os santos, sem a igreja do Senhor, orando, pregando a palavra dele, o evangelho, clamando por esse mundo caído, certamente as coisas já estariam muito piores. Pode ter certeza. Olhando para os versículos que lemos, no verso 3 diz, vocês são o sal da terra. Irmãos, o sal nessa época, e era muito fácil deles entenderem, né, no contexto ali que eles estavam vivendo, porque não havia freezer, geladeira, essas coisas. Então o sal ele também era usado na antiguidade para preservar os alimentos e para dar sabor na comida. Jesus está dizendo que os cristãos eles devem preservar a verdade, a santidade e a defesa da nossa fé. Buscar essa santidade, irmãos, em meio a uma sociedade caída
que está cada vez mais perversa e hostil a tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Nós devemos, irmãos, com a mensagem do Evangelho, trazer o verdadeiro sabor da vida e uma vida em Deus, que é a fonte de toda a existência. A vida pertence ao Senhor. A morte foi adquirida com o pecado. Imagine um pedaço de carne sem sal, que rapidamente ele se deteriora e perde o seu sabor. Na verdade, ele apodrece. Assim também, meus irmãos, sem a influência dos cristãos, a sociedade ela se corrompe, perde o seu propósito e acelera as pessoas para a sua destruição. E isso nós temos visto cada vez mais todos os dias. Pense numa pessoa que em determinado trabalho, por sua ética e integridade, mesmo quando os outros escolhem atalhos e práticas desonestas para se dar bem, e essa pessoa se mantém firme nos princípios e no propósito do Senhor, o seu comportamento pode até não mudar as pessoas, mas no mínimo vai constrangê-la do que elas fazem. Não sei se já aconteceu com você em determinado lugar onde tem pessoas que vivem o dia todo com você ou um pouco mais. De quando você chega, o assunto muda, de quando você chega, elas saem às vezes por conta que você é diferente. No versículo 14 e 15, Jesus vai dizer que vocês são a luz do mundo. E a luz, meus irmãos, é o que revela tudo aquilo que está em oculto e guia o caminho correto. Jesus nos chama para sermos essa luz, refletindo a verdade e a graça de Deus para todos os perdidos que estão na escuridão. Pense numa cidade, irmãos, no topo de uma colina à noite, sem luzes. E imagine agora uma cidade iluminada, que de longe pode ser vista e pode ser usada como um guia para os viajantes ou para pessoas. Da mesma forma, as nossas vidas, elas devem ser visíveis para despertar nas pessoas o desejo de virem a Cristo. Através da nossa mensagem, através da mensagem do Evangelho que nós temos, podemos guiar as pessoas a Cristo. Se sua luz está apagada, meu irmão e minha irmã, busque a fonte do azeite que nunca se acaba, chamada Jesus Cristo. Não faça como as 5 virgens insensatas que deixaram o seu azeite acabar. Busque no Senhor, busque na sua palavra, busque na fonte que jorra sem parar, para que a sua luz esteja sempre iluminando os passos dos perdidos a Cristo. Considere uma pessoa que usa as redes sociais para compartilhar, na maioria das vezes, irmãos, a mensagem da salvação. Em vez de usar esse recurso para propagar discussões negativas e compartilhar, muitas vezes, conteúdos prejudiciais. Essa pessoa pode estar sem uma luz, e a sua mensagem pode trazer luz para a sua vida. Muitas vezes que estão no escuro, podem ver a luz através de uma mensagem que você pode compartilhar num recurso que temos nos últimos dias e que é usado por todos. Do contrário, muitas vezes, irmãos, esse recurso tem levado pessoas para o buraco e para a escuridão cada vez mais. Principalmente jovens.
como podemos ser, meus irmãos, a luz desse mundo, ou a luz do mundo. Podemos compartilhar a nossa fé, ajudar os necessitados a viver de maneira que outros possam ver a Cristo em nossas vidas. O versículo 16 diz assim: Jesus traz da seguinte forma: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Irmãos, as nossas boas obras devem ser visíveis, não para a nossa glória ou para buscar holofotes para nossas vidas, mas para que as nossas obras glorifiquem o nosso Deus. Imagine uma lâmpada em uma sala escura. Quando acesa, ela ilumina tudo ao seu redor, permitindo assim que todos possam ver claramente. Como o texto traz, tudo aquilo que está no oculto, ele é exposto pela luz. Da mesma forma, nossas boas obras, elas devem ser como uma lâmpada que ilumina os passos das pessoas a Cristo. Certamente, nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas as boas obras que fazemos é o resultado de sermos salvos. E testifica a nossa salvação. Precisamos, meus irmãos, sermos mais voluntários para ajudar as pessoas através da pregação do Evangelho, diante das oportunidades que muitas vezes surgem em nossas vidas. Não perder essas oportunidades. Precisamos, irmãos, doar o nosso tempo ou investir o nosso tempo, aproveitando todas essas oportunidades, sendo essa luz levada às pessoas. Sábado agora, eu acho que foi sábado agora, a Clarinha tinha falado comigo, ou foi na sexta, no discipulado, sobre a questão da gente evangelizar, né? Em alguns lugares, hospitais, se for o caso. E até no domingo, no sábado, eu falei com o pastor Mário, né? Que ele tinha um projeto lá em Santa Rita, mas aí ele falou que teve umas dificuldades e teve que parar. Mas se voltar, ele vai pedir ajuda. E existe, irmãos, tantos outros trabalhos, e principalmente existem os trabalhos aqui na nossa igreja, como foi falado pelo pastor Sérgio, que agora vamos também focar num trabalho aqui na nossa Jerusalém. É a maneira que nós temos de fazer com que as nossas obras glorifiquem ao Senhor, trabalhando na busca das pessoas que não conhecem o Evangelho. É você investir o seu tempo para o reino de Deus e investir sabendo que você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, né? Então nós temos sim um campo vasto para trabalhar. Se quisermos arregaçar a manga, há muito trabalho. São muitas obras que podemos fazer, meus irmãos. Voluntariado, atos de bondade em ajudar as pessoas, tanto na nossa casa, na nossa localidade, no nosso trabalho e também na nossa igreja. Ministério do Louvor. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que, como cristãos, somos chamados a sermos sal e luz desse mundo. Devemos nos encorajar, irmãos, a levar essa alegria de servir ao Senhor a outras pessoas, muitas que estão no nosso meio, mas que muitas vezes não estão frias, falta aquele aperto, né? Ou chaculejo, como é que diz? Dá aquela avivada, para que elas possam estar juntas. Aonde chegamos,
precisamos ser a diferença. Para quando não estivermos, possamos fazer falta, como um sal na comida. E eu não estou falando, meus irmãos, de sermos agradáveis com uma mensagem que massageia o ego das pessoas e que quando elas estão tristes, elas estão precisando daquela mensagem que massageia muitas vezes e que na verdade ela precisa da verdade, que confronta, mas que é a verdade que salva. Que possamos, irmãos, levar a palavra da verdade que liberta. E com certeza, o resto do processo está nas mãos do nosso Deus. Só Ele pode fazer o restante. Mas a nossa parte, como Ele está ordenando, sermos sal e luz nesse mundo caído, nesse mundo em trevas, nós não podemos, de maneira nenhuma, ser negligentes na nossa parte. Amém?